A gente presta bastante atenção nessa cena porque o que está acontecendo aqui é muito profundo e vale a pena a gente refletir. Isso aconteceu agora em Catânia, na Itália, e isso que está sendo colocado dentro desse busto é um crânio humano. Um crânio que a tradição católica atribui a Santa Ágata. Quem foi ela? Ela foi uma jovem cristã do terceiro século. Ela foi martirizada por volta do ano 251 durante a perseguição aos cristãos no Império Romano. E segundo a tradição, ela sofreu torturas terríveis, permaneceu fiel a Cristo até a morte. E séculos depois, os seus restos mortais foram levados para Constantinopla e retornaram em Catânia em 1126. E por isso essa cerimônia aconteceu agora. Então são 900 anos do retorno dessas relíquias. E observe exatamente o rito. O crânio que havia sido retirado do busto relicário durante o seu restauro ficou exposto lá numa teca para veneração pública. E aí a gente percebe que nessa cerimônia o arcebispo pega o crânio, recoloca dentro da cabeça do busto de Santa Ágata, e depois o cardeal Pietro Parolin, representando o Papa, coloca sobre o busto uma coroa. E aí, antes de ser recolocado o crânio, ele chega a ter beijado num gesto público de devoção. E aí a gente olha toda essa cena, a gente precisa ir para a Bíblia. Porque a pergunta não é se Ágata merece ou não respeito. Uma mulher que morreu por Cristo, com certeza ela merece memória, mas a pergunta é: a memória de um mártir autoriza a veneração religiosa dos seus restos mortais? E tem algo muito impressionante para a gente pensar, porque a Bíblia registra poder sendo relacionado a restos humanos. Vocês se lembram de 2 Reis, capítulo 13, um morto que toca nos ossos de Eliseu, e aí ele ressuscita, mas ninguém começa a venerar os ossos. Em Atos 19, Deus realiza milagres extraordinários no meio de objetos que Paulo havia tocado. Ninguém coroa os objetos. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande teológica, fundamental, entre Deus usar alguma coisa e Deus autorizar que essa coisa receba devoção. E a própria Bíblia nos dá um exemplo ainda mais perturbador, porque em 2 de Reis, capítulo 18, a serpente de bronze havia sido feita por ordem do próprio Deus. E quando aquilo que um dia apontava para Deus começou a receber incenso, o que Ezequias fez? Ele destruiu. E é interessante a gente pensar nisso, porque uma coisa pode ter origem sagrada e assim tornar-se objeto de relação religiosa que Deus nunca autorizou. Minha gente, o problema da idolatria não está apenas em chamar alguma coisa de Deus, está em transferir criaturas, gestos religiosos que pertencem ao Criador. Porque vocês se lembram de Cornélio, diante de Pedro, ele se levantou e foi se ajoelhar, se prostrar diante de Pedro, e Pedro disse: levanta, porque eu também sou homem como você. João, quando vê um anjo, ele quer adorar, e aí o anjo diz para ele: não faça isso, adore somente a Deus. E aqui está o paradoxo dessa imagem. Ágata teria morrido porque não negociou a sua fidelidade, foi fiel a Cristo. E talvez a maior honra que poderíamos prestar à memória de Ágata não seja beijar o crânio, coroar seu relicário ou dirigir uma devoção a essa imagem. É fazer contrário, é fazer exatamente aquilo pelo qual ela morreu, adorar somente a Deus. Hebreus honra os heróis da fé e chama eles de nuvens de testemunha, homens dos quais o mundo não era digno. Imediatamente determina onde os nossos olhos devem permanecer. Olhando para quem? Firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Guarda isso. A memória do santo pode apontar para Cristo, mas quando a devoção para no santo, aquilo que deveria ser testemunho corre risco de se tornar substituição. Lembre-se de uma coisa: Ágata morreu apontando para Cristo. E honrar verdadeiramente Ágata não é parar os olhos nela, é olhar para aquele por quem ela entregou a vida. Lembra disso. Deus te abençoe.